Olá a todos e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nestas sessões de missa, passo a passo, vamos prosseguir com a apresentação das ofrendas. Podíamos dizer que está tudo preparado, o pão e o vinho, e o sacerdote deve oferecer a Deus, como já vimos, elevando primeiro o pão e depois o vinho, as orações correspondentes, que começam assim: bendito sejais, Senhor do universo, pelo pão, etc., e pelo vinho. Então, essas orações que o sacerdote reza na apresentação dos dons têm raízes judaicas, foram elaboradas a partir de orações de bênção sobre o pão e o vinho, provavelmente usadas nos tempos de Jesus. Vale a pena ouvir, por exemplo, uma dessas orações judaicas. Bendito sejais, Senhor de toda a criação, porque pela vossa bondade recebemos o pão que vos oferecemos, fruto da terra e do trabalho das mãos humanas, que se tornará para nós pão de vida. E com o vinho há uma oração parecida em que se refere que se tornará para nós bebida espiritual. Também vale a pena pensar que estas orações não surgem do nada, não são criações de escritório, não é? São orações que já estão, digamos, muito trabalhadas no povo que acreditou no Deus único, em Israel, e que, de alguma forma, com as modificações pertinentes, passaram para a nossa tradição cristã. Depois, o sacerdote rezará uma oração em silêncio e inclinado, uma oração que torna ainda mais clara a relação entre os dons do pão e do vinho e o dador que os oferece a Deus, né? Diz assim: o sacerdote reza, é uma oração que reza em silêncio, portanto a Assembleia não ouve. Se tiver um missal, lembrar-se-á do que é que ou saberá o que é que o sacerdote está a dizer. O sacerdote reza assim: no coração humilhado e contrito, nós sejamos recebidos por vós, Senhor, assim o nosso sacrifício seja agradável a vossos olhos. Portanto, não está a referir às coisas que se oferecem, mas a quem oferece. Nós, né? Em todos aqueles dons, está representado a doação do nosso eu ao Senhor. Esta oração, para continuarmos com as ligações bíblicas, não é? Evoca a oração dos 3 jovens da fornalha ardente, que está descrito no capítulo 3 da profecia de Daniel. Tem uma longa oração e, a determinada altura, Daniel diz o seguinte: pede, enfim, que aquela ofrenda de si próprio, não porque estão a ser queimados, não é? Seja aceite por Deus, diz assim, que este seja hoje diante de ti o nosso sacrifício, possa ele reconciliar-nos contigo, pois não têm que envergonhar-se aqueles que em ti confiam. Aqueles 3 jovens associam a própria vida com um sacrifício oferecido a Deus. Naquele caso, era o sacrifício da própria vida, não é? Física, embora depois Deus os tenha escutado e, por dizer de alguma maneira, os tenha salvo. Na missa, o sacerdote dirige uma petição semelhante. De alguma forma, as nossas vidas ficam ligadas ao pão e o vinho que oferecemos. E a seguir, tem lugar, se não houver a incensação das ofrendas, e do altar, que às vezes acontece isso em missas solenes, depois também faremos uma referência à incensação. Se não houver essa incensação, passa-se imediatamente ao lavabo das mãos. Esse lavabo, por muito simples que seja, né, o sacerdote vai ao lado do altar e o acólito derrama água sobre as suas mãos, anuncia para quem está por dentro ou familiarizado com as prescrições judaicas, anuncia algo dramático. No Antigo Testamento, na sua consagração, os sacerdotes e os levitas tinham de cumprir um ritual de se lavarem antes de cumprir os seus deveres no santuário. Diz assim o livro do Êxodo: mandarás que Arão e os seus filhos avancem até à entrada da tenda da reunião e lavá-los-ás com água. A tenda da reunião, podíamos dizer que era o precursor do templo, onde Deus falava com Moisés, onde se ofereciam os sacrifícios, etc. E os sacerdotes tinham de lavar os pés e também as mãos numa bacia de bronze antes de entrar no tabernáculo ou de se aproximarem do altar do incenso.
O Salmo 24, nos versículos 3 a 4, refletem a importância deste ritual na preparação para a entrada do templo. Diz assim o Salmo: quem poderá subir à montanha do Senhor e apresentar-se no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração limpo. Portanto, há uma espécie de ligação entre a purificação das mãos, a limpeza das mãos e o coração puro. E, portanto, neste salmo, a referência às mãos limpas simboliza a purificação interior do coração. E, enquanto o sacerdote reza uma oração em que pede essa purificação, todos os fiéis, mesmo que não se lhes lave as mãos, né, nessa altura, podem unir-se a esse desejo de purificação. Vamos entrar em algo extraordinariamente santo, e é bom que o nosso coração esteja purificado, portanto, liberto de coisas que nos atam e que nos dificultariam a percepção clara da presença daquele diante de quem estaremos dentro de alguns minutos. Nesse sentido, este gesto do lavabo das mãos reforça a ideia de que o sacerdote vai entrar no lugar mais santo, com uma presença de Deus muito mais extraordinária que a nuvem da tenda da época de Moisés. Porque o pão e o vinho vão converter-se no corpo e sangue do Senhor. Também nos lembra o Salmo 51, que é o Salmo chamado Miserere, onde o salmista, provavelmente ou com quase toda a certeza David, escreveu: lava-me de toda a iniquidade, purifica-me dos meus pecados. E no último ato da preparação dos dons, o sacerdote reza, essa sim em voz alta, e todos conhecemos esta oração: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Segundo os entendidos, e penso que todos os sacerdotes têm esta forma de entender a oração, o meu refere-se ao sacrifício de Cristo, pois o sacerdote vai tomar o lugar de Jesus, vai atuar naquilo que se diz in persona Christi, encarnando a Cristo. E o vosso faz referência a toda a Igreja, que se oferece a si mesma em união com Cristo na missa. E toda a Assembleia responde com uma oração que reconhece ambos os sacrifícios, o de Cristo e o próprio de cada um, de toda a Assembleia, que se une para juntos serem oferecidos ao Pai. Há uma audiência do Papa Francisco, de 28 de fevereiro de 2018, que é muito interessante e resume tudo o que fomos dizendo, que eu não vou ler toda, vou ler só alguns parágrafos significativos que repetem coisas que, muito melhor ditas, porque são ditas pelo Papa, coisas que eu disse aqui. Por exemplo, o povo de Deus que leva a oferta, o pão e o vinho, a grande oferta para a missa. Portanto, nos sinais do pão e do vinho, o povo fiel põe a própria oferta nas mãos do sacerdote que a coloca no altar, ou mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Ou seja, diz o Papa, o centro da missa é o altar e o altar é Cristo. É necessário olhar sempre para o altar que constitui o cerne da missa. Por conseguinte, no fruto da terra e do trabalho do homem, oferece-se o compromisso dos fiéis a fazer de si mesmos, obedientes à palavra divina, um sacrifício agradável a Deus Pai Todo-Poderoso, pelo bem de toda a sua Santa Igreja. E deste modo, termina assim o Papa, a vida dos fiéis, o seu louvor, o seu sofrimento, a sua oração e o seu trabalho unem-se aos de Cristo e à sua oblação total, adquirindo assim um novo valor. E o Papa prossegue, agora não temos tempo para ler tudo, mas esta espiritualidade do dom de si, que está muito presente na apresentação das ofrendas. Portanto, em resumo, eu convidava-vos a não ficarmos passivos neste momento da Santa Missa, como se fosse um intervalo. É um momento de grande interiorização, de ligar a nossa vida mais intimamente à vida de Jesus, ao seu sacrifício, e fazemos o propósito de não sermos meros espectadores daquilo em que participamos.